2026, a gente tem que observar primeiro o que é externo e aí depois a gente faz um exercício de observar o interno também. Primeiro, a gente tem uma projeção do Banco Central para o crescimento real entre 1,5% a 1,8%. Então, isso significa dizer que o Brasil vai crescer nesse ritmo projetado em 2026. Só que aí a gente tem que lembrar de alguns outros termos que, por exemplo, relacionados à inflação, cenário de juros, porque eles também compõem a projeção de, evidentemente, na ponta, o lucro de cada uma das empresas, certo? Hoje, a gente tem um crédito extremamente caro porque a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, está a 15% ao ano. Isso faz com que, na ponta, se pague mais caro por um crédito caso uma empresa necessite de capital privado para crescimento, tá? Terceiro, o consumidor cada vez mais seletivo. Então, quando o cenário de juros está alto, está caro para o consumidor na ponta, ele começa a fazer melhores escolhas. E é o que a gente incentiva de fato o consumidor a ter maior controle sobre o seu consumo. E para a galera que está aqui no Instagram, sempre vale lembrar o nosso canal do YouTube, onde por vezes a gente traz ali algumas apresentações e você pode acompanhar lá também, tá bom? E por último, o cenário, né, que a gente tem batido bastante nessa tecla, relacionado à tecnologia e automação, né? Por quê? Quando a empresa tem um impacto direto, tendo uma margem mais apertada, ela olha instintivamente para tudo aquilo que ela precisa na ponta economizar. E falo isso porque, de fato, é duro para uma empresa, num cenário Brasil, com juros de 15% ao ano, a inflação de 5%, que é o que eles trazem, não sendo essa inflação real, mas sim a que está projetada, né? E um cenário total de desaceleração no consumo, a gente para e pensa, vale a pena continuar investindo? Então, ou seja, você precisa acreditar mesmo no seu produto, no seu serviço, para você continuar prosperando nesse mercado. Então, o impacto direto diante de um cenário econômico que se desenha como esse, e aqui eu vou fazer algumas explicações que vale a pena você internalizar, é um lucro mais apertado, certo? Então, precisa ter uma eficiência interna na sua empresa, não vender a qualquer custo, porque senão você corre um grande risco de quebrar, né? Eu tive uma reunião há pouco com o meu contador, onde nós discutimos bastante, né, regime tributário, formas de apuração, o que a gente desenha para o próximo ano, inclusive frente à reforma tributária, de melhor em termos de eficiência. Você deve fazer isso também, tá? Então vamos lá, para a gente começar do básico, pensa assim, se a gente tem um crescimento do Brasil de 1,8%, 2% ao ano, que é bastante coisa, mas a gente tem uns juros de 15%, ou seja, pagar a dívida ainda custa muito para o Brasil, a gente vê que a gente não tem um ganho real, né? A gente está sempre abaixo do que é os juros e abaixo da inflação. Por quê? Se a gente considerar uma inflação de 5% ao ano, isso significa que, embora o Brasil, se crescer, né, 2% ao ano e tem uma inflação de 5%, a gente ainda fica no 3% negativo. Então, de fato, a gente não consegue prosperar se mantivermos nesse cenário. Então, o que a sua empresa precisa ter a título de crescimento? No mínimo, 2 vezes Selic. Não é? Selic está 15%, então a sua empresa precisa crescer em receita, em eficiência, pelo menos 15% para bater o que é Selic. Se crescer 2 vezes Selic, 30%, você tem um cenário que você cresce acima da média de inflação, de PIB e também de taxa básica de juros. Por isso que a gente fala que o crescimento no Brasil é um cenário muito de risco. Não é? O Brasil ele é considerado uma economia emergente, né, por outras economias, vamos dizer aí, as economias de primeiro mundo, considera aqui um investimento de risco, né? E a gente cresce nesse meio, nesse investimento de risco que é Brasil. Então imagina a responsabilidade do empresário se ele não souber navegar, né, nesses mares.
Então eu sempre falo que quando a gente tem uma onda gigantesca que nem essa, com juros caros, com crescimento desacelerado por parte da economia, uma vez que o Banco Central vem pressionando nesse sentido, justamente para conseguir bater a meta de inflação, ou seja, diminuir a inflação. A gente precisa ajustar a nossa competição de forma qualificada. Então, eu queria dizer para você o seguinte: o que você precisa estruturar hoje, fazer esse exercício hoje, para conseguir se antecipar no cenário de 2026. Primeiro, como as suas margens se comportam em um cenário moderado. Ou seja, o quanto você pode, de fato, na ponta, se você vende produto ou serviço, dar desconto para o seu cliente, quanto você consegue negociar formas de pagamento. Então, isso você precisa medir em um cenário moderado a título de margem. Por quê? Não significa que se você cobra, né, eu sempre faço exercício de dinheiros. Vamos supor que você cobra 100 dinheiros do seu cliente. Isso não necessariamente e nunca vai ser o que sobra no final da sua máquina. Você tem impostos, você tem fornecedores, você tem time de vendas, custo com maquinário, custo com produção. Você tem toda uma linha que antevém, né, ao final da sua margem líquida quando apurada lá na frente. Então, como a sua margem se comporta em um cenário moderado, onde as coisas estão ficando caras, as coisas não estão tão favoráveis assim, né, para os empresários, e aí você tem que fazer cenários. Né? Um cenário moderado, como a minha margem se comporta. Em um cenário agressivo, como a minha margem se comporta. Em um cenário mais tranquilo, né, conservador, como a minha margem se comporta. Então, ver margem, perceber margem, é o que vai te deixar lá na frente, antes mesmo de acontecer o cenário de 2026. Segundo, o seu time tem capacidade para entregar o crescimento desejado? Então, muitas das vezes, a pessoa ali está com uma falta de mão de obra. E isso é comum em todo tipo de negócio, seja indústria, varejo, serviço, comércio. Por quê? Porque já trabalha-se numa margem extremamente apertada. Então, você trabalha com um time de fato enxuto. Ninguém fica perdendo tempo dentro de uma companhia. Agora, você espera crescer 20, 30, 50% ao ano. Tem capacidade para suportar esse crescimento? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque às vezes, se você tem um headcount bem alinhado, bem estruturado, embora seja enxuto, você consegue crescer. Agora, se você tem um time desalinhado, extremamente júnior, que não tem capacidade de desenvolver a massa crítica de trabalho dentro do seu negócio, talvez você tenha um problema caso haja esse crescimento. Mas eu falo que é um problema bom que você deve se antecipar. Então, medir o headcount que você tem hoje vai fazer sentido para o ano de 2026. O seu fluxo de caixa suporta o plano de expansão? Então, às vezes, a gente fala, quero crescer 3 vezes esse ano. É possível. Você já fez isso em outros anos? Então, 2026, você não tem que inventar moda, tá? Você tem que fazer um cenário baseado nos anos que já se passaram. Então, a gente chama isso de debriefing. Quanto você veio crescendo se você olhar para os seus últimos 5 anos de empresa? Para os últimos 4 anos? Para os últimos 3, 2, 1 ano? Tá? Esse exercício é extremamente valioso, por quê? Porque aí você consegue saber se o seu fluxo de caixa comporta esse plano de expansão. Porque quando a gente fala em expansão, a gente fala também em expansão de investimentos, seja em headcount, seja em marketing, seja em serviços, em mix de produto. Então a gente precisa entender se o fluxo de caixa está ajustado. E muitas das vezes eu vejo as pessoas penarem, inclusive no meio dos empresários, às vezes, inclusive, por exemplo, utilizando o dinheiro de imposto para fluxo de caixa. Então, deixa de pagar imposto para fluxo de caixa. Deixa de, sei lá, se desinveste um pouquinho em marketing para fluxo de caixa. Pega o pior, capital de giro, conta garantida. Faz uma série de investimentos que custam caro para a empresa no longo prazo para manter fluxo de caixa. Então, ou seja, não suporta o plano de expansão. Você tem uma expansão de, sei lá, 50% relacionado a esse ano,
mas você não tem o suporte, o fluxo de caixa adequado para suportar esse crescimento. Então faz sentido você agir de uma forma um pouco mais moderada, no entanto, com um fluxo de caixa que suporte isso, tá bom? Se o seu fluxo de caixa suporta o seu plano de expansão, se for dobrar de tamanho em 2026, aí sim vale a pena você ir para cima com tudo. No entanto, tem que ter a estratégia certa. Por isso que a gente fala também de setores. Então, quais setores da sua empresa tem ali algum tipo de gargalo silencioso? É na geração de demanda? É no atendimento ao cliente? É na entrega do seu produto ou serviço? Então você precisa de fato entender onde estão os gargalos para que você possa atuar. E aí de fato é sentar a bunda na cadeira e estudar os setores da sua empresa. Porque por vezes você tem ali algum gargalo, seja em negociação com fornecedores, seja na ponta para entregar o serviço, seja em algum SLA, então prazo de combinar a entrega, e você não está olhando para isso, tá? Outra coisa, a empresa tem eficiência o suficiente para competir em um cenário que exige-se margens menores? Se a resposta for não, for uma empresa ineficiente, você precisa esticar um pouco a sua margem. Né? Por quê? Porque em um cenário em que você não consegue ter eficiência, e a gente está falando aí de inteligência artificial, de uma série de automações, de uma série de tecnologias e automações que estão vindo para atacar, você precisa se preparar e ser mais eficiente. Então, às vezes, você tem pessoas que está fazendo ali, de certa forma, o trabalho no automático, né? E não estão dando o olhar necessário para o estratégico, tá? Então, precisa ter ganho de eficiência nas operações. E ninguém está livre disso, tá? A gente que atua em serviço, não é? Por exemplo, escritório de advocacia, ter eficiência em escritório de advocacia, o modelo do nosso, por exemplo, que é um modelo boutique, é extremamente complexo. Por quê? Porque a gente precisa ter um time cada vez mais especialista para conseguir dar vazão à demanda que chega até nós, né? Em um prazo eficiente, tá? Então, por isso que olhar para a sua margem no final do dia importa. Porque não adianta você ter um negócio que não gera lucro, que não gera retorno. Toda empresa foi feita para dar lucro. Então, se você está ineficiente, você precisa ajustar, às vezes, o seu preço, você precisa ajustar o seu time, dar mais treinamento para que você consiga, de fato, competir nesse cenário em que a luta vai ser, né, cada vez mais pelas margens menores. E falo isso porque em 2026 a gente começa, então, a entrar na reforma, mas no modo light, né? Então você vai ter a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal. Então já é obrigatório, mas a legislação acentuou isso ainda mais. E a partir daí você já entra no ambiente de testes para te preparar para 2027. Né? E aí, às vezes, empresas que estão no Simples vão ter que migrar para o lucro presumido em razão da questão dos créditos que as empresas contratantes vão ter daquele serviço, por exemplo, das despesas que ela realiza no ano. E se você não está preparado olhando para esses mercados, você pode perder cliente, você pode ficar para trás. Tá? Então, vale a pena você, de fato, olhar para o seu regime tributário, ver onde você pode ganhar eficiência e se preparar em 2026, que vai ser o tempo que você vai ter para isso. Então, senta aí com o seu time contábil, com o financeiro, para olhar para a sua DRE e dizer o seguinte: bom, estou no regime de apuração certo? Faz sentido eu migrar, eu desenquadrar ou não? Preciso ter mais margem, preciso melhorar minha precificação, preciso de fato aqui ajustar as minhas margens para competir melhor em 2026. Então faz esse exercício agora, né, em novembro. Não está tarde, a gente está no meio do planejamento de 2026. Então faz total sentido você fazer aí também e aí se preparar, tá bom? E aí, como que você se prepara em 2026, tá? Antes, deixa eu ver se eu respondo aqui duas perguntas. Com juros altos, qual é o maior erro de fluxo de caixa que quebra a empresa nesse ano de incerteza? Excelente pergunta. Um dos maiores erros é tomar crédito caro com o banco, por exemplo, nesse ano de incerteza e juros extremamente altos. Porque pensa comigo, faz mais sentido o banco
emprestar recursos para o governo, a 15% numa Selic, que o risco de inadimplência é zero, do que ele emprestar para o mercado. Então, quando ele vai para o mercado emprestar, ele vai fazer pelo menos 3 vezes Selic, ele precisa performar nesse número para gerar valor para o acionista. Um dos maiores erros do empresário é não ter o fluxo de caixa adequado, ou como eu falei, contar com valor de imposto, com valor que devia ser encaminhado para outras coisas, para fazer fluxo de caixa. E aí você busca capital de giro, o que é um erro extremamente caro para a companhia, tá? E talvez, se fique inadimplente num crédito caro, vem ação judicial, vem penhora, vem tudo, não se preparou, acaba, né, levando a pior. Então, se você está passando por isso, tem capital de giro, tem conta garantida, tomou crédito na empresa, faz sentido você olhar para isso, faz uma avaliação aqui com a gente, manda uma DM que a gente pode te ajudar, tá bom? Segunda, quais cuidados jurídicos o empresário precisa ter antes de buscar crédito em 2026? Muito do que a gente falou, né? O principal é fluxo de caixa. Então, caixa é rei em 2026, tá? Acho que isso é o mais importante. Ajustar a precificação para ter o ganho de margem adequado ao crescimento e dar suporte a esse crescimento em 2026, por conta de uma nova sistemática tributária que vem por aí e vai ter que, sim, as empresas se ajustarem a esse novo ciclo que a gente vai enfrentar, tá bom? Bora lá. Então, tem alguns pilares, a gente vai passar aqui por 5 pilares, que é importante eu dizer para vocês, de como você vai preparar a sua empresa, então, para 2026, tá? Primeiro, transformar a meta em plano de ação, tá? Meta não sobrevive em um cenário moderado. Você tem que se perguntar para cada meta o que vai ser feito. O que você vai fazer para bater X mil reais de faturamento? Quem vai fazer isso acontecer? Então, é dar o CPF na meta, né? Então, você tem uma meta de crescimento no seu marketing ou no seu time de produto, receita, no financeiro, em melhorar a performance. Quem é o responsável por essa meta? Como ela vai ser executada? Então, a gente tem que fazer aqueles os exercícios dos 5 porquês, não é? Ou do 5W. Quando vai ser feita? Como vai ser medido? Então, ter um dashboard, ter isso sendo acompanhado de perto é o que vai fazer sentido. Por quê? A gente primeiro faz a meta, né? E aí a gente desdobra isso num plano de ação, que são as atividades do dia a dia para serem executadas. Então, por isso que a gente pergunta o que, quem, como, quando e como vai ser medido, tá bom? Segundo pilar, avaliar o que vai precisar ser desenvolvido para esse próximo salto, né? Então, por exemplo, a gente aqui no nosso escritório vão ter novas avenidas de crescimento. Então, a gente precisa de novos conhecimentos, processos mais eficientes, redesenhar alguns playbooks internos, novas competências internas vai ser exigida do nosso headcount, vai precisar ter algum ajuste financeiro, ajuste no modelo, mentalidade sempre estratégica, porque de nada adianta você ter tudo isso num papel e não ter ousadia. Você precisa ter ousadia. Para quê? Para buscar uma produtividade real de todo o time que está comprado com esse novo planejamento. Terceiro pilar, priorizar a execução. Aqui no time, inclusive no nosso time de Marketing Growth, a gente tem essa mentalidade. A gente roda sempre sprints de 2 semanas aqui para a gente fazer um acompanhamento mais rápido do que a gente precisa fazer e medir isso, né? Então, se você é uma pessoa que prioriza a execução e não ideias, você já está um passo à frente da sua concorrência. Então, você consegue ajustar tudo muito rápido, cortar o que não funciona e, obviamente, engajar o time com as metas mais claras o possível, tá? Essas ações elas precisam ser acompanhadas semanalmente ou a cada 15 dias, que a gente aqui faz também, tá? Quarto pilar, e acho que isso é muito importante, né? Flexibilidade. A gente tem que ter uma flexibilidade, mas tem que buscar cumprir o que a gente colocou no papel. Então, sempre quando a gente precisa, poxa, estamos ali no primeiro quarter, no segundo quarter e não bateu, pô, você vai ser uma pessoa bater no peito e ser um egoísta ou vai flexibilizar frente a uma realidade? Então, ajustar a rota, ajustar o plano no meio do caminho faz parte. Isso é agir de forma inteligente, não uma fraqueza. Inclusive, você se preparar cada vez melhor para aquela meta que você não atingiu e aí entender por que você não atingiu. Testar caminhos diferentes faz total sentido também,
Por quê? Às vezes a gente está tão enviesado com um tipo de solução para aquela demanda que a gente tem, que a gente não pensa fora da caixa. Então, testar o tempo todo caminhos diferentes é o que faz sentido. E se você consegue fazer isso rápido, com flexibilidade, você consegue ter uma certeza maior de que você vai conseguir atingir o que você plantou como objetivo, tá bom? Quinto pilar, garantir a capacidade operacional e humana, tá? Então, assim, crescer sem estrutura é como você construir um castelo de cartas, né? Então, às vezes, você tem um processo que ele é ineficiente, e aí você não está medindo velocidade. Você tem uma equipe que não vai suportar esse plano de crescimento, ou não tem o conhecimento técnico ainda adequado para suportar esse crescimento. Você precisa, várias áreas, trabalhar a automação ou explorar isso dentro de casa. Então, existem processos dentro da sua companhia que você deve olhar e falar, bom, eu consigo automatizar essa etapa? A gente olha o tempo todo para isso aqui no nosso negócio. Então, o tempo inteiro a gente está olhando onde que a gente pode automatizar. O que a gente pode fazer que vai melhorar a eficiência, a experiência, atrelado, obviamente, à experiência do nosso cliente. Não é por quê? Porque isso a gente consegue garantir que o nosso escritório, no nosso caso, continue sendo eficiente, continue tendo a sua margem protegida e também a retenção dos melhores talentos. Né? Eu costumo falar que RH é RH, né? Não é gestão de talentos, até porque é injusto você chamar todo mundo de talento. Talentos são raros, né? Existem pessoas raras e é com elas que você deve andar no longo prazo. Tá? Então, nem todo mundo no seu negócio é talento. Você precisa desenvolver, obviamente, o talento. Né? E tem gente que, obviamente, já tem isso, né, de casa. Primeiro ponto é observar o quanto isso vem sendo desenvolvido dentro da companhia. Tá? E aí, por último, que é o centro nervoso dessa estratégia, é de fato você olhar para o seu fluxo de caixa em 2026. O caixa vai dizer se você vai ter um crescimento, se você vai sobreviver ou se simplesmente você vai estagnar. E aqui eu quero desenhar basicamente em bullet points, pontos críticos para você pensar aí no seu ano de 2026. Primeiro, projeta um fluxo de caixa de 3 a 12 meses. Né? O que você tem daqui para 3 meses de despesa? O que você tem de obrigações nesses 90 dias? Ok, está protegido? Está. Primeiro trimestre está garantido. Fez esse olhar? Fiz. Olha mais 3 meses. Então, o que você tem para primeiro semestre projetado? Consegue tocar bem, sem necessidade de capital de terceiro, sem necessidade de contar com contratos futuros, por exemplo? Se sim, você já está 10 passos à frente da sua concorrência. E se você tiver isso para 2026 inteiro, que é ano, aí melhor ainda, tá? Outro ponto, muitas das vezes tem empresas que têm a oportunidade de acelerar recebíveis. Verifique se isso é uma oportunidade para você ou não, porque você queima a margem nisso também. Quando você acelera um recebível, independente da forma com que você faça isso, você queima um pouco da sua margem. Veja se faz sentido no seu negócio. Alongar pagamentos quando possível. Né? Então, a gente tem no cenário, por exemplo, do agro, quando a gente atua, a gente consegue fazer a interrupção, né, dos encargos da mora daquele contrato para ganhar um fôlego para quem está nesse setor. Independente disso, para outros empresários, a gente também consegue olhar para as linhas de crédito que a empresa tem. Então, se tem capital de giro, se tem conta garantida, se tomou empréstimo na pessoa física para bancar o negócio e fazer um plano de pagamento adequado para as instituições, tá? Construir a reserva mínima, como a gente já falou, e é isso, tá? Sempre entender que 2026 pode ser o melhor ano para quem estiver preparado, tá? Então, de nada adianta você ir para a guerra sem uma bússola, sem um mapa. Então, a gente sempre se propõe aqui nas nossas lives compartilhar esse conhecimento, fazer o possível para que você tenha o melhor caminho. Não à toa que o nosso podcast, se você não segue lá no Spotify, é Abrindo Caminhos. Então, vai lá, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente também lá no Instagram, tudo é @rfadvs. E as oportunidades vão surgir, não tenha dúvida disso, tá? Quem tem caixa compra melhor, negocia melhor e expande mais. Então, vamos para cima, é só o começo. Acredito que 2026 pode ser o ano da virada para muitos, ou o ano do fracasso também para quem não estiver preparado. A verdade é dura
mais ela precisa ser dita, tá bom? Minutos finais, alguma pergunta se alguém tiver? Veio mais um. Você acredita que as distrações de 2026, como COP e eleições, vão afetar o cenário econômico das empresas? Sem sombra de dúvida. Por quê? Pão e circo, né? A gente está acostumado a ter eventos voláteis e não lineares no mundo capitalista. Então, grandes eventos, Copa do Mundo, eleição, que distrai o consumidor. Afinal, no final do dia, as empresas vendem para um consumidor final, seja produto, seja serviço, seja um bem imóvel, móvel. E quando a gente tem esses eventos, a gente tem olhares para fora do que é o nosso negócio. As pessoas ficam dispersas para o entretenimento, por exemplo, né? Entretenimento em um ano político de muita incerteza. Então, de fato, pode afetar. Então, o que você precisa fazer? Afiar melhor o seu marketing, afiar melhor a sua proposta de valor, deixar mais claro o porquê a sua empresa é importante, porque isso, de fato, vai fazer a diferença para proteger a sua margem no final do dia, tá? O que é mais crítico em 26? Aumentar vendas ou melhorar a eficiência operacional? Eu sou do time que vender mais não necessariamente é melhor. Então eu diria que o aumento de eficiência, quando você deixa de gastar R$1 no seu negócio, de fato você está colocando R$1 a mais de caixa. Quando você vende R$1 a mais, esse R$1 a mais ele não volta. Pode voltar a 50 centavos, 30 centavos e uma baita responsabilidade. Então, se você não tem tudo isso ajustado, faz mais sentido o ganho de eficiência, sem dúvida. É isso, turma. E vamos ficando por aqui. Nos vemos na nossa próxima live. Gratidão a todos vocês participantes.